Tomar technology. A possibilidade de fazer a intervenção. Mas nós estamos ensaiando já há algum tempo aí para começar a transmitir as nossas reuniões pela internet. E o Serginho da santoangemonews.com.br aí acabou trazendo a ferramenta. Então o Serginho é o responsável aí por esse salto tecnológico, né? Como diriam alguns, né? Um pequeno passo para o homem, né? Apenas um passo para o homem, um salto para a humanidade. Podermos fazer essa discussão com a participação de pessoas que não estão presentes no ambiente, né? O André Bibê já telefonou, já mandou e-mail, já deu prova, disse que está muito bom, o sinal está assistindo lá em Porto Alegre, né? O nosso mais antigo, dá para dizer assim, né? Junto conosco, o Dr. Pedro Osório, talvez somos os três que permanecemos. Ele já nos escuta. Já. Então para de sair do Facebook aí. Então, na verdade, essa transmissão era para ser feita com a captura que nós fazemos da filmadora. Nós vamos disponibilizar depois na internet a filmagem da reunião. Ela vai ser um pouco melhor, porque daí é capturada com um sistema um pouco mais sofisticado, mas que não foi possível conectar com o computador essa câmera ainda, porque falta uma placa. Provavelmente a semana que vem eu resolva isso. Então é isso, estamos recebendo aqui a visita do cacique Floriano, cacique Mibiá Guarani, Floriano Romeu e o seu filho, Raul Marcelo, que vieram junto comigo ontem de Porto Alegre. Dei uma carona, eles vão ficar esse final de semana aqui em Santo Ângelo. O cacique Floriano vem de bastante tempo, do desejo dele de morar em Santo Ângelo. Então eu irei conversar com algumas autoridades do município, ver se ele consegue um local para eles instalar, então, uma pequena aldeia, como são todas as aldeias Guarani. Elas se compõem no máximo de umas 100 pessoas, né? Tem algumas maiores, como essa de São Miguel, mas a maioria é pequena, né? A maioria é pequena. Que eles, na verdade, são as famílias, né, que se organizam, então eles se instalam. Então quero dizer da minha alegria da presença do cacique Floriano, porque, sinceramente, eu já disse isso em várias oportunidades, e eu vou repetir novamente hoje aqui. Embora vocês vejam a quantidade, eu sempre quis e imaginava que para ter acesso ao conhecimento eu precisaria ter livros. Aí comprei livros enlouquecidamente, né, quando me dei por conta que às vezes o conhecimento pode ser buscado em outras fontes. E o Guarani foi talvez a fonte que eu mais aprendi de todas as fontes que eu já tive contato na minha vida. E aprendi exatamente porque eu descobri que o Mibiá Guarani se comunica sem palavras. E eles, todas as vezes que tentei fazer qualquer pergunta, meus amigos aqui, eu percebia que eles não foram, a inteligência do Guarani é organizada de uma outra forma. E curioso, então, por tentar entender como funciona a inteligência do Guarani, eu talvez comecei a pensar sobre algumas coisas diferentes. E eu acho que talvez essa seja a razão pela qual eu venho tentando há bastante tempo entender, inclusive, minhas próprias ideias, né? E faço isso na medida que a gente discute aqui no grupo. Porque o esforço que eu faço para tentar comunicar o que eu aprendi com o Guarani é um esforço que não é comum, porque como o Guarani usa um sistema de inteligência diferente do nosso, e como a minha inteligência é diferente da deles, eu primeiro tenho que fazer um esforço muito grande para poder entender a dele, para depois entender a minha. Porque são diferentes, né? E depois de entender agora, vem uma dificuldade muito maior, que é tentar agora encontrar caminhos para expor essas ideias para outras pessoas que talvez não tenham entendido como eu entendi o Guarani, que é a ferramenta que eu uso para explicar do que falo, né? Então como é que eu vou explicar algo que só eu sei para quem não sabe, porque não percebeu ainda essa distinção, né? Então por isso que eu, se os amigos me permitirem, assim, eu gostaria rapidamente, como diz o Leonardo nas reuniões, o Paulo só fala, né? E quando os outros falam, ele discorda, né? Então,
que tá fora do assunto. Tá fora do assunto. Então, se vocês me permitirem, eu vou rapidamente tentar, assim, trazer à baila o final da discussão que eu e o Leonardo tivemos na última reunião e que para mim foi muito importante. Eu até mandei um e-mail para o Leonardo dizendo, porque a partir dessa provocação feita por ele, eu fui forçado a tentar examinar uma questão que até então eu não considerava. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Me cumprimentar, cumprimentou a todos. E ao cumprimentar, só para você saber, Tércio, estamos ao vivo. Opa. O André já ligou, mandou e-mail. Abanou lá, a gente não viu ele ainda, mas a gente abana para ele, né, André? Já está no Facebook. Temos pelo menos um assistente, já não somos só nós, né? Talvez a primeira vez na história da humanidade que com propósitos como o nosso, né, se consiga fazer em mais de um lugar, né? Rompemos com a ideia de espaço na filosofia aqui. Agora vamos terminar com o restante da... Mas só para colocar então o que nós estávamos tentando, eu estava tentando dizer no início da reunião. Na verdade, na medida em que comecei a tentar entender essa distinção, eu me dei por conta do seguinte: a filosofia tradicional sempre tentou entender o homem total. O homem que é o resultado de toda uma série de processos e que esse homem, então, ele é o resultado da sua história. Ele nasceu, durante toda a sua vida ele teve experiências, essas experiências foram sendo acumuladas num sistema de inteligência e o homem chega em um determinado momento histórico que é o que o Heidegger diz, o ser aí, né, no mundo, que se reconhece como resultado de uma localização geográfica e de um processo histórico, né? Ele viveu numa determinada localidade, tem uma história e, portanto, é esse o homem. E o que o filósofo percebe nisso tudo é que esse homem é insuscetível de ser explicado totalmente pela filosofia. Porque a filosofia precisaria, então, explicar cada um dos homens, né, que vivem para poder compor dessa totalidade um sistema e que, portanto, é uma contradição em si mesmo, né? Pelo menos foi o que eu entendi até então dessa discussão. Não sei se depois eu posso estar certo. Mas o que eu percebi? Que, na verdade, o grande problema da filosofia tradicional foi exatamente esse. É que é possível entender o homem, é possível explicar o homem, mas é necessário para isso que a gente examine o homem em diferentes dimensões. Nós temos um homem que é um homem, em certo sentido, podemos dizer que ele é igualzinho aos demais animais, ele sente. É um homem que sente. Né? E esse homem que sente, então, ele é talvez a mais importante de todas as dimensões humanas, né? Porque é o que constitui todo o sistema orgânico, né? Que põe esse homem em ação e que transforma o homem nesse tal de homem aí, homem no mundo. Né? Mas nós temos também, além do homem que sente, nós temos um homem que pensa. Vocês vejam então que é um homem agora que não apenas sente, mas que passa a pensar sobre o que sente. Começa a constituir então um mundo de ideias. Se nós examinarmos essas duas dimensões humanas, é suficiente para percebermos que para podermos tentar agora explicar o homem que age, o homem final, o homem total, esse que a filosofia tenta explicar pelo menos, é necessário pelo menos partir do seguinte pressuposto: vamos tentar entender um pouco esse homem que sente, vamos tentar entender um pouco esse homem que pensa. Nós vamos perceber que o homem que sente, ele sente porque tem um sistema de relacionamentos em ação, que é possível perceber. Porque o homem busca sobreviver permanentemente. É a primeira coisa que é necessário. Sem a sobrevivência, se o homem morre, é o fim, né? Então há uma busca permanente da sobrevivência. Depois há uma busca permanente do prazer. Tudo aquilo que faz bem ao homem, né? Então a busca da sobrevivência e do prazer são os dois primeiros sentidos que movem o homem. Nós poderíamos chamar de sentidos endógenos, são interiores ao homem. A gente percebe então o homem que busca a sobrevivência e o homem que busca o prazer como duas instruções que dão origem à vida. A vida tem como pressuposto essas duas instruções. De onde essas instruções vêm, né? Se é Deus, se é algo que move esse sistema todo, porque na verdade nós conhecemos apenas uma parte desse universo todo e provavelmente existam dimensões desse universo que estejam fora das nossas capacidades de sentir, né? Então nós temos um homem então
que age a partir dessas duas instruções, sobreviva e se reproduza, mas a reprodução não no sentido de sexo, porque as células humanas estão sempre se dividindo, todo o corpo do homem está permanentemente lá, nas suas composições orgânicas, estão permanentemente em reprodução. Isso acontece desde o momento que o homem e a mulher, através do ato da cópula, né, reúne então o espermatozoide masculino e o óvulo feminino, e dessa reunião esse processo dá um start que manda ele se reproduzir permanentemente, até que compõe o homem, né, e essa reprodução é acompanhada da necessidade da sobrevivência. Então são esses dois sentidos que o homem é, enquanto o homem que sente. Bom, para que o homem possa utilizar esses dois sentidos, ele precisa agora pôr em ordem uns outros 5 sentidos que ele tem. Porque enquanto que isso vem de dentro do homem, tem outros que vêm de fora, que é o que o homem ouve, o que o homem vê, o que o homem fala e o que o homem sente, cheira, degusta, né? Então nós temos 5 sentidos que fazem o quê? Nós temos o espaço como uma realidade objetiva. O espaço não tem gosto, não tem cor, não tem nada, mas todas as sensações humanas estão organizadas nesse espaço. Tudo aquilo que eu chamo de sentidos, então, que a filosofia tradicionalmente tratou como sentidos, na verdade são referências que o homem ordena no espaço através das suas sensações. Essa ordenação das sensações do espaço agora, que são os 5 sentidos, ele agora utiliza para comunicar com esses dois que são internos, que é a busca da sobrevivência e do prazer. Então o homem começa, ele come uma fruta, ele sente prazer, e comandado pelos dois, porque o sentido de sobrevivência e reprodução são praticamente os mesmos, né? Divide-se apenas para podermos perceber de que forma nós pensamos isso, né? Porque o homem que cessa a reprodução morre. Na medida em que as células param de se dividir, nós morremos, né? E então, o homem, no momento que não há mais busca da sobrevivência, também está morto, né? Porque perde a ferramenta básica da vida, né? Então essas sensações externas dos sentidos são relacionadas com essas sensações internas endógenas. E esse processo é um processo biológico, independe daquilo que o homem pensa do que ocorre. O organismo armazena essas informações naturalmente. Quais são os mecanismos que permitem que isso ocorra, nós não sabemos, mas o homem vai armazenando esse conjunto de informações desses sentidos, destas relações exógenas com endógenas de forma natural. Então nós teríamos o quê? Nós teríamos uma inteligência funcional e uma inteligência instrumental em ação aqui. Primeiro, existe um processo que poderíamos dizer então que Deus nos deu, que é a vida, né? Que permanentemente põe uma série de funções em ação para que se eu me corte, o meu corpo vai lá e se corrige. Ele não precisa perguntar, ó Paulo, o que eu faço aqui? Ele vai lá e conserta o corte, né? Se eu quebro uma perna, eu imobilizando ela, dando tempo para o meu corpo, ele vai recuperar da quebradura. Eu como, eu não preciso dizer para o meu corpo o que fazer, ele sabe o que fazer com o ar que eu respiro, com aquilo que eu como, com aquilo que acontece. Então, nós temos uma inteligência funcional que não sei se um dia a filosofia vai conseguir explicar, ou a ciência, como isso funciona, mas existe. E nós temos uma inteligência instrumental, então, que agora é essa que se adapta com essas relações que são feitas, então, com o meio externo, com o meio interno. Charles Darwin, né, naquele estudo da evolução das espécies, já demonstrou que os seres vivos tendem a adaptar-se ao meio, e essa adaptação se dá destas relações, das sensações do espaço com sentidos endógenos, que põem em funcionamento algo que também não sabemos como funciona. Então vocês viram que nós temos aqui um homem que sente, e sente por quê? Porque tem sentidos endógenos, e porque relaciona as sensações do espaço, e porque relaciona essas duas formas de maneira natural. Isso é cumulativo. Por isso que os guaranis descobriram o grande segredo, né, de como produzir seres humanos melhores do que os nossos, porque como eles mantêm os filhos no colo durante toda a primeira fase da existência da criança, eles não colocam em bercinho, eles não colocam essas crianças em camas. Como eles procedem dessa forma, a criança constrói todo um sistema de inteligência que tem o outro ser humano como referência. O fato de que constituir uma inteligência de sentido, tendo outro sujeito como referência, produz um homem completamente diferente. Essa é a razão, eu sempre digo isso, Floriano, a grande lição que o Guarani tem para nós é a da educação dos filhos, né? Aprendi muito nesse tempo que convivi com vocês.
Então nós temos um ser humano que sente, um ser humano que tem sentidos, um ser humano que funciona segundo certos processos, que embora não seja possível explicar todos eles, é possível pelo menos explicar, entender como funciona. Bom, este ser humano, depois de um certo estágio de desenvolvimento desse ser humano que sente, ele desenvolve uma outra aptidão, que é a capacidade de pensar. Ou seja, quando nós começamos a construir agora um sistema que nós chamamos de racionalidade, na verdade agora é o desenvolvimento de um outro âmbito da nossa inteligência, que ele também se dá por relacionamentos. Ele também é constituído por relacionamentos, mas agora os relacionamentos são um pouco diferentes. Porque na verdade esse homem que pensa, né, ele pode conseguir trazer deste acervo do homem que sente um conjunto de relacionamentos para constituir esse homem que pensa, mas nem sempre ele tem isso de forma bem clara. As relações entre ideias e sentidos, né, elas nem sempre são muito claras, porque o homem tende a enganar-se. Ele tende a enganar-se porque ele não entendeu ainda a natureza de um dos sentidos desses exógenos. Porque embora o homem ouça, quando o homem ouve, é porque vibrações das moléculas de ar chegam até o tímpano, mas tem um contato orgânico com o homem. Quando o homem sente o gosto, ele sente o gosto porque há um contato orgânico entre o seu gosto e aquele objeto que ele está degustando. Quando o homem apalpa, ele sente organicamente o que ele está apalpando nos seus sentidos. E quando ele recebe cheiros, ele está recebendo matérias orgânicas da natureza. Nós temos 4 sentidos que são orgânicos. E nós temos um outro que é puramente lógico. Porque o que nós fazemos com a visão? As imagens que nós recebemos através da visão, elas não nos dão sentido. Eu quando assisto televisão, a televisão não dói, a televisão não tem cheiro, a televisão não tem gosto, eu posso apalpar o vídeo. Mas a informação que a televisão me passa não tem sentido algum. Ela é apenas um sistema de ordenação lógica do ambiente. Então, eu uso a visão por quê? Porque a luz chega da minha retina e a minha retina decifra os comprimentos de ondas de luz porque elas estão refletindo nos objetos que chegam da minha retina, e a visão serve apenas para pôr em ordem as outras sensações que eu tenho. Essa é a razão pela qual o homem somente é enganado pela visão. A visão é a única que nos engana. Quando nós chegamos na frente de um espelho, às vezes nós podemos até, dependendo como se colocam os espelhos, nós ficarmos em dúvida qual o espaço que nós ocupamos, se nós estamos num ponto do espelho ou no outro. Por quê? Porque não tem sentido, e aí então o homem recebe. Eu estou tentando organizar um pouco isso, mas é só para provocar essa ideia da possibilidade, então, de que as informações visuais elas são puramente relacionais, lógicas, né? E não de sentidos. Nós temos apenas 4 sentidos lógicos. Então nós temos 4 sentidos lógicos que funcionam de uma forma, orgânicos que funcionam de uma forma, um sentido lógico que seria o visual, e nós teríamos 2 sentidos endógenos que seriam aqueles que são as instruções da vida, então. Uma participação, talvez para ter um Sim. Uma descrição um pouquinho. A intenção não é complicada. Uma passagem que me decorreu, que não é construção minha, obviamente, com relação aos sentidos, que não é propriamente a coisa, né? Fonte provocadora ou estimulante de um sentido. Então, não é minha construção. Uma homenagem que queremos prestar ao Pontes de Miranda, numa edição das mais antigas da Livraria do Globo. Agora sai notícias do jornal sobre o lugar onde funcionou Então, ali foi editada uma obra de Pontes, numa passagem destas. Então, ele diz, né, algo que vem bater exatamente com o que está aí, o enriquecimento da modernidade, da atualidade, do contemporâneo. Então, ele diz, eu não gosto do Crowell,
ou da canela. Eu gosto do cheiro do cravo. Tanto que se esse cravo estivesse exalando um outro odor, eu desprezaria imediatamente. Então, o mundo ôntico não nos fornece uma totalidade, né? Ou nos proporciona, de alguma maneira, o organismo, de nós percebermos uma parte apenas do mundo ôntico. Por isso essa escuridão, por vezes, com pontos luminosos nos debates que têm ocorrido aqui e na história da filosofia. Claro. Então, isso tem a finalidade de dar essa contribuição. Então, qual é o avanço que eu percebi ali, tornando claro a luz do dia? Claro, isso eu não estou ensinando a ninguém, porque sou beijamente conhecido, mas quando ele anuncia esses limites ou essas carências, onde tateamos no lusco-fusco, há momentos de luz intensa, e esses mesmo são ofuscantes, porque nos chocam e toldam outros informes que nós já possuíamos. E quando temos um sentido, uma sensação de perda dos nossos apoios, né, das nossas construções, né, mentais, de conhecimento, ela se põe em risco, e isso nos comunica. E a diferença que está, pelo menos nos nossos companheiros aqui, eu ouso estender a minha sensibilidade a esse ambiente, é que nos enriquecemos quando nos expomos a colocar situações e a mesma onda, né? Mas há um ir e vir, há um desgaste e há um enriquecimento. Mas todo o enriquecimento na questão do enriquecimento, que peço dele para os colegas, esta questão, né? Todo o enriquecimento importa numa situação de instabilidade e que devemos imediatamente cuidar de recompor lugares que para nós não eram ímpios. A finalidade é estimular o Dr. Paulo, é um ensaio que ele tem, muito bem exposto e com constância. O seu discurso transita desde um bom trato de tempo nesse ambiente de discussões. Então, resumindo, há um momento aqui de alta complexidade. Não seriam 4 ou 5 sentidos. Teríamos 7 sentidos. Um quase do ser vivo, incluído já o vegetal, a ameba depois. Sim. E os mais primitivos. Né? E avançando para dar um passeio rápido sobre o hedonismo, porque um dos episódios, né, seria justamente o prazer e a dor. Isso a Cirenaica, na escola, né, antiga, com Arístipo. Então, ele disse isso, né? Nos conduzimos como todo ser vivo, evitando o que nos desagrada, que nos maltrata, que nos ameaça, e aproximando, né, uma vida zigue-zagueando nesse tecido. Há um certo exagero do hedonista, mas também há uma breve notícia de que possivelmente dentro de nós já exista um pequenino hedonista. E às vezes um maior, menor, e que há uma luta do homo sapiens que quer ser dono do seu pensar e dono até do seu corpo, de não ceder a esses prazeres ou a esses convites sedutores, embora reconhecendo
e não abominando, eles são válidos, sem valor, atrapalhei o suficiente. Não, pelo contrário, essas questões, mas aí é o homem que age, doutor Pedro Osório, porque na verdade é essa a questão que nós estamos colocando desde o início. Nós temos um homem que sente, um homem que pensa e um homem que age. E nós sempre, a filosofia tradicional, ela sempre tenta interpretar, ou examinar e explicar esse homem que age, e isso é uma tarefa impossível. Porque o homem que age é resultado desses outros dois sentidos, desses outros dois ambientes. E como cada homem vive em lugares diferentes, com famílias diferentes, com pessoas diferentes, com ambientes diferentes, nós não vamos encontrar dois homens iguais, nem mesmo na mesma família, né? Então, eu acho que a tarefa é explicar como funcionam esses dois ambientes, porque vocês vejam, a filosofia precisa dar conta agora desse sistema de ideias. Quais são as ideias? Que tipo de ideias nós podemos contar para poder então pensar? Porque na verdade agora nós temos um homem que pensa, né? Ele pensa relacionando, então ele relaciona o quê? Então nós vamos perceber o que? A filosofia clássica, Descartes já percebeu isso, que há um ambiente de certezas. Um ambiente em que o sistema de ideias se relaciona consigo mesmo apenas, e que como eu constituo então as ideias e elas se relacionam com outras ideias, nós temos um ambiente de certeza. A matemática demonstra a existência desse ambiente. Toda vez que eu realizo qualquer operação no âmbito da matemática, as relações matemáticas em si não representam objetos, não representam coisas, representam apenas ideias que se relacionam com ideias com auxílio de signos, né? Ou signos linguísticos ou gráficos, seja lá o que for, nós vamos atribuir para as ideias um signo. E no âmbito dos signos, então, nós temos condições agora de produzir uma ciência, né? Uma ciência de certezas. Depois nós temos esse homem que pensa também, agora ele tem um outro tipo de ideia. Que outro tipo de ideia esse homem que pensa tem? Ele vai agora relacionar, então, as suas experiências com as ideias. O que ele faz? Toda vez que ele sente algo, ele produz uma ideia que tenta representar aquilo que ele sente. Então nós temos um homem que vai acumulando no curso da sua história as suas verdades. Então nós temos um homem que tem certezas e nós temos um homem que tem verdades. As verdades são o quê? É tudo aquilo que o homem sentiu na sua vida. Então ele tem um conjunto de verdades. Como as verdades humanas, elas são produzidas pelas experiências, então estas verdades são sempre de cada homem. As verdades do Floriano não são as mesmas verdades do Raul Marcelo, porque eles viveram verdades diferentes. Aquilo que eles sentiram foram sensações diferentes. Por isso que eles têm verdades. Cada ser humano, todos nós temos verdades diferentes. Porque tivemos experiências diferentes e produzimos ideias das nossas experiências. O problema dessas verdades, que elas, na medida que elas são ordenações orgânicas, que eu organizo, então as sensações, aquelas que eu recebo da natureza, né, elas são relações lógicas. Porque como algumas das sensações ela não sente, ela apenas vê, ela muitas vezes relaciona as outras que sente de forma equivocada, ela se engana. Por isso que nós às vezes organizamos certas informações de forma equivocada, porque esse processo lógico do ordenamento, ele pode ser fruto do nosso engano, porque nós não nos preocupamos em pôr em ordem esse sistema, né? Hoje, com o auxílio de câmeras, com o auxílio de reproduções autênticas de uma parte desses fenômenos, nós conseguimos reconstituir um pouco aquilo que nós temos por verdades. Mas na medida que nós vamos tentar explicar com o uso da linguagem essas verdades, nossas próprias experiências, não há mais correspondência, porque nós não aprendemos a usar os operadores lógicos de relacionamento de forma adequada, porque nós não conseguimos entender ainda como funcionam as relações entre a inteligência de sentidos e a inteligência de ideias. Mas eu preciso separar sempre esses dois ambientes. Porque em todos os ambientes em que o homem pensa, estas relações estarão presentes. Ou como memória, ou como sensações. Mas tem um outro problema. Como o homem tem certezas, e como o homem tem verdades, ele percebe o quê? Ele percebe agora, com o auxílio das suas certezas, que algumas das suas verdades se repetem. Então, o sol nasceu esta manhã.
nasceu amanhã de ontem, de anteontem, da semana passada, do mês passado. Olha, todos os dias o sol nasce naquele lugar lá. Então eu amanhã vou esperar o sol nascer naquele lugar. Porque eu tenho agora as minhas verdades. Então eu começo agora, então eu já não preciso mais esperar que o sol nasça para saber que ele vai nascer. Então assim como eu faço isso com o sol, eu faço isso com outras coisas. Ora, como sempre uma pessoa faz uma coisa num certo dia, no outro dia faz de novo, no outro dia eu vou começar a esperar que ela faça de novo no futuro. A vida nas comunidades é assim, né? Então a gente tem que o quê? Precisa organizar, começa a constituir o que? Nós constituímos agora crenças. Quando nós utilizamos as nossas certezas e as nossas verdades para construir relacionamentos novos, que nós temos expectativas, nós começamos a produzir um conjunto de crenças. O problema é que a falta de hábito que nós temos de separar aquilo que nós temos de verdade daquilo que nós temos de crença, porque nós não aprendemos a separar aquilo que vem dos sentidos, aquilo que vem das ideias, como nós somos educados desde pequeno, inclusive, a trabalhar como se tudo estivesse junto, né? Nós não vamos conseguir perceber quando nós estamos trabalhando agora com as nossas verdades ou com nossas crenças. E aí então o homem total, que é um homem que sente, que é um homem que pensa e que é um homem que age, é fundamentalmente um homem que crê. O homem total, então, é o homem crente. Por que ele é crente? Porque ele é produto de uma civilização. O que é essa civilização? É a sua história individual e a história da sua sociedade, que é transmitida oralmente. Quando a sociedade transmite oralmente essas informações, ela passa junto uma carga que nós chamamos de cultura. Essa carga de cultura, com as aptidões naturais do ser humano de aprender, produz então um sistema de crenças. Então todos nós somos crentes. Crentes no quê? Nas nossas ideias. E qual é a diferença entre nós então e o Guarani? Porque eu comecei falando que ia tentar mostrar por que nós e o Guarani somos diferentes. É porque o Guarani, ele dá mais valor ao homem que sente. Eles não se preocupam muito com as ideias, eles se preocupam mais com os sentidos. Enquanto que toda a nossa cultura é voltada agora para explicar as coisas, tanto que o meu filho, né, a primeira pai, da onde veio o universo? E eu pretensiosamente digo para ele, meu filho, o universo veio porque veio do Big Bang. Ou então eu digo para o meu filho, não, meu filho, o universo veio porque foi criado por Deus. Ah, filho, mas como é que Deus fez isso? Ah, filho, só um pouquinho. É isso aí, não me pergunta mais. Deus é Deus. Foi Deus que fez e ponto final. Não fica perguntando coisas aí, Deus né? é o ser do qual não se pode Eu não posso pensar. responder. E aí o que acontece? Eu mato a inteligência de sentidos do meu filho nesse dia. Vai perguntar pra tua mãe essas coisas. Eu mato. Desaprendeu a relacionar. Porque ele tem que, ele precisa, eu posso dizer, olha meu filho, realmente não é possível explicar isso ainda. Mas é possível pelo menos percebermos que nós estamos aqui de algum lugar, a gente veio, né? Eu acho que a gente está numa época em que a gente não precisa de respostas, né? A gente precisa melhorar as perguntas. É verdade. É importante. Então, mais ou menos vamos Então tá contigo agora. Não. Vamos. Mas ficou diferente, ficou melhor, mais claro, né? Sim, separar nesses três âmbitos do que homem. tu colocou, Paulo, eu concordo contigo, a gente não tem muita discordância, é uma questão só epistemológica, quase. Pra mim Desses âmbitos, essa necessária divisão, porque eu separo isso na minha análise, né? Eu não é de questão do valor do que está sendo produzido pelo teu pensamento. Eu concordo que é uma questão só puramente epistemológica. Mas dentro de tudo que tu falou aí, eu fiquei pensando na filosofia, né? Filosofia como uma ciência, talvez não seja uma ciência, né? É uma atitude. E dentro dessa forma de tu colocar o homem, nessa manhã aqui me veio muito Nietzsche, né? Como um filósofo que deu uma certa forma a essa coisa que diz assim, ó, para um pouquinho, o homem é a humanidade, né? Quando a gente fala no homem, a gente está indo uma forma gramatical, colocando a mulher, a criança, o homem. Então a filosofia falava muito no homem, né? E ele dá uma travada nisso, ele diz, não, para um pouquinho, existe um indivíduo, existe um sujeito que pensa de forma diferente.
Ou seja, um indivíduo e um sujeito não se produzem igual. Então eu acho importante essa participação do Nietzsche. O Nietzsche é mais, talvez um maldito daqueles ali, né? Considerado o filósofo dos maconheiros, dos malucanos e tal, então ele é meio colocado num segundo plano, né? Pela forma como ele escreveu a filosofia dele, pela forma como ele manifestou a filosofia dele, mas eu acho que a grande contribuição que ele deu para a filosofia foi dar um corte ali, né? Existe o homem e existe o sujeito. E esse sujeito é um indivíduo que age, pensa, raciocina, trabalha, faz amor, sexo, come de forma diferente. Então nós temos que começar a pensar esse indivíduo, esse sujeito, não mais o homem. Então é importante que tu colocou ali nessa questão desse sujeito, desse homem, né? E daí para Nietzsche já não é mais o homem, ele é o sujeito, ele é o indivíduo, que pensa, age e se conta em si, né? E de alguma forma, só trouxe Nietzsche assim para dar uma pequena pincelada, porque eu acho que é uma contribuição muito forte para a filosofia. Depois dele, a filosofia teve que repensar algumas coisas, né? Ele traz um tema que é importante, que eu acho que é isso que o Paulo coloca, essa individualização do sujeito, como ser pensante, como ser que produz, como ser que se relaciona com o mundo, né? E cada um à sua maneira, cada um tendo as suas sensações, enxergando o mundo de forma diferente, pensando o mundo de forma diferente, criando as suas verdades, suas certezas, suas crenças. Daí já não é mais uma crença coletiva, já não é mais uma verdade coletiva, já não, enfim. Mas tu veja, Leonardo, aqui, uma questão fundamental aqui, que talvez não tenha passado despercebido de todo o debate na filosofia até hoje, que eu acho que é uma questão que para mim não tenho muita dúvida com relação a ela, é de que a universalidade está no âmbito das certezas. As certezas são universais. As verdades são individuais. E as crenças são coletivas. Aí que está, essa é a grande questão. A certeza é universal, a verdade é individual e a crença é coletiva. Porque como o homem tende a viver em sociedade, nós tendemos a constituir crenças que sirvam de laços e que dê unidade ao agrupamento. Porque o homem, ele é um ser humano, se ele precisa sobreviver permanentemente, se ele busca por prazer permanentemente, que essas duas instruções então fazem parte do contexto daquilo que nós denominamos de vida, esse homem então ele está sendo impulsionado, mas ele acaba num determinado momento percebendo a existência da sua finitude, da sua morte, né? Então ele precisa agora encontrar explicações, né, para que senão não use toda essa capacidade de pensar então para viver em função da morte, né? Então para se tranquilizar, para que esse assunto abandone então o âmbito das preocupações humanas, ele constitui crenças. Ora, se eu tiver certeza que depois de morto eu vou para o universo, para o paraíso, né, esse assunto sai da minha pauta de preocupação. Eu passo a viver com um pouco mais de tranquilidade. Agora, e se eu começo a dar muita importância à minha própria morte, eu passo a viver ela a cada momento, em cada ação, em cada local, isso vira um instrumento de tormento. Então o homem precisa constituir crenças. Por isso que quando nós começamos a desenvolver essa capacidade, que nós chamamos de racionalidade, nós temos que colocar esse sistema sob controle dos sentidos. Ou seja, a capacidade de pensar ela tem que ser o resultado das sensações humanas. Porque a sensação humana é a primeira. O homem nasce porque sente. O que produz o homem realmente enquanto tal é a capacidade de sentir. E a capacidade de sentir não é simplesmente trabalhar com essas duas categorias que eu falo, em dor e prazer, mas o corpo se relaciona com o meio, e ele se relaciona com o meio porque precisa sobreviver. Então, quando eu me corto, né, esse meu corpo se recupera porque tem um sistema de inteligência que está, inclusive, além destas sensações de dor e prazer. Eu vou perceber a dor do corte porque eu preciso me proteger, então é uma sensação exógena que eu recebo como uma instrução do meio externo. Eu vou buscar ordenar agora este fato, né, com um agente externo que causou. Então eu, a partir do momento que eu constituo esse sistema de relacionamento, agora com a capacidade de pensar, eu passo a evitar aquele objeto, aquela relação, né? Então vocês vejam, nós temos um sistema que está em funcionamento. Então o homem agora precisa construir as suas ideias a partir dos sentidos, né? Que eu não sei, Floriano, me desculpe, peço por estar falando em nome de vocês, porque realmente eu conheço pouco, mas se o que eu disser, tenta me corrigir, né?
Por exemplo, como é que o Guarani, aonde que o Guarani constrói a inteligência dele? Na UPA. É lá que com as rezas e com a ordenação dos sentidos, né, que eles buscam então o encontro com os espíritos da natureza, né, é a partir desse sistema de relacionamentos que eles passam a constituir um sistema de ideias, cedendo ao sentido, é os sentidos que vêm antes, né? E nós fazemos o contrário. Antes mesmo do meu filho ter uma sensação, eu construo uma ideia na cabeça dele. Então eu digo para o meu filho, né, meu filho, tal objeto, isso é bom, isso é ruim, come isso, não come aquilo, e não é ele que constrói a partir dos próprios sentidos dele, agora um sistema de ideias sobre aquilo que ele faz, que ele deve fazer. Mas é o contrário, né? Então, quando chega um determinado momento, né, que a cabeça do meu filho governa os sentidos. E quando as ideias entram em conflito com os sentidos, o que nós temos? Nós temos o trauma. Porque, na verdade, a questão, Leonardo, essa talvez tenha sido a minha maior descoberta nas nossas discussões aqui, as reflexões, é que aquilo que nós denominamos de inconsciente do ser humano é a inteligência de sentidos. E a inteligência de sentidos, ela age assim como a inteligência de ideias. E quando eu constituo um sistema de ideias que entra em conflito com a de sentidos, né, eu estou diante de um trauma, de uma pessoa que não consegue coordenar suas ações no mundo, não tem harmonia entre sentir e pensar. Então qual é a função? A função é colocar as ideias, é construir um homem que venha dos sentidos para as ideias e não das ideias para os sentidos. E aí falha a educação. Tu me desculpe o que eu vou te dizer, porque eu tenho grande consideração e respeito por você, e não quero que isso te atinja, né? Mas eu fiquei completamente chocado. Foi como se tivesse recebido a notícia que a própria Unijuí tivesse fechado, quando soube que fechou o curso de filosofia na Unijuí. Depois eu, conversando com o Leonardo, ele me falou, Paulo, em todas as universidades comunitárias o curso de filosofia foi fechado. E por que a filosofia... Aí eu fui conversar com um professor lá que leciona na Unijuí, disse, professor, o que houve? Ele disse, não, os alunos não têm mais interesse. Não é que os alunos não têm interesse em filosofia, é que a filosofia, o ser humano, é que aquilo que diz Descartes na introdução do discurso sobre o método, todo ser humano sente-se dotado da capacidade de entender as coisas ao ponto de não precisar pegá-la emprestada de ninguém. Todo ser humano tem inteligência. Os alunos perceberam que o caminho que o filósofo escolheu não levava a lugar nenhum. Um ambiente assim, completamente, embora com determinadas ilhas, né, de ideias, mas elas não se comunicam uma com as outras, e o aluno abandonou porque realmente estaria perdendo o seu tempo. Me parece que é essa a sensação que me passa. Eu me disse, mas o que está acontecendo agora? Vejam bem, o filósofo que ficou sem espaço... Viu, Paulo, é um fenômeno que ocorre em toda a área de humanas nas licenciaturas. Deixa eu te explicar agora. História, geografia, português, matemática... O que aconteceu? Eu disse, puta, eu vou ser um filósofo, vou ganhar dinheiro como? Eu quero ser um médico. Mas então, Leonardo, deixa eu concluir a ideia, agora tu vai se dar por conta do que aconteceu. Vou ser advogado. O que aconteceu? O filósofo sem função... Porque nós criamos academias de filósofos, então, que recebem títulos, né? O filósofo nosso hoje não é aquele que consegue expor sistemas de ideias, mas aquele que detém títulos, né? Então, esses filósofos titulados, por não conseguirem resolver os problemas da filosofia, acabaram fazendo com que ela perdesse interesse. Então, extinguiram os cursos de filosofia, mas ficaram os filósofos titulados. E o que eles fizeram? Foram para a área dos humanos, para a educação, para a história, para a matemática. Hoje os filósofos negam até a certeza matemática. Eu ouvi uma afirmação aqui que haviam descoberto aqui na Unijuí que a matemática também era relativa. Eu digo, bom, agora você foi, né? Aí se o dia que a matemática for relativa é porque realmente o que eles encontraram foram explicações físicas que não se enquadravam nos conceitos da matemática. Mas o problema da natureza, não das ideias, né? As relações que se estabelecem entre uma e outras, né? Mas então o que aconteceu? Os filósofos foram para a área da educação e levaram os problemas que eles tinham na filosofia para a educação. Essa é a razão da crise. Porque na verdade assim, os problemas persistem. E persistem por quê? Porque o filósofo tenta insistir no homem total, tentar explicar o homem que age. É aquilo que eu brinquei contigo aquela manhã, né? Se perguntar o que o senhor é, eu sou advogado, faz direito, advogado, faz matemática, matemática, faz geografia, geógrafo, faz história, historiador, faz filosofia, professor de filosofia. Nem o próprio que faz a filosofia se assume, o cara que acha que é uma pretensão, dizer, não, eu sou um filósofo.
Ele diz, não, eu sou professor de filosofia. Então ele próprio nega, né, o próprio conhecimento que ele adquiriu para, sei lá, de uma forma de dividir com o mundo, ele nega-se. Né? E passa a ser um repetidor, né? Sei lá, aí depende de cada um. Né? Tive meu mestrado em Heidegger, então vou dar aulas de Heidegger, em Aristóteles eu ser aristotélico, Kant eu vou ser kantiano, assim vai. E falta, né? Realmente falta aquele que vence o mundo. Né? Mas tem nós aqui para pensar o mundo, independente da filosofia. Mas eu penso que, vejam que sistema é diferente. O sistema hepta-animal de inteligência, ele explica o homem que pensa. Depois o sistema dos juízos, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Essa semana eu retomei, embora eu não tenha lido, né, essa obra de Kant, eu passei os olhos várias vezes sobre os prolegômenos, sobre toda a crítica futura que possa se apresentar como ciência. Aí eu fui examinar a questão dos juízos ali, porque na verdade eu fui provocado a pensar sobre essas ideias com a introdução da crítica da razão pura. Eu nunca passei. Crítica da razão pura, nunca me aventurei a ler além da introdução. Eu li o Manual dos Cursos de Lógica Geral de Kant, que é... Olha, tu e 99% dos kantianos nunca saíram daqui. Pois é. E sabe que eu só consegui entender Kant por isso. Porque se eu tivesse lido Kant, eu com certeza não teria conseguido entender as ideias de Kant. Porque, na verdade, o que o Kant constitui? Qual é a obra kantiana? Nos prolegômenos fica claro. Ele sai desse homem que sente e ele tenta reduzir ao homem que pensa. Tanto que a analítica que ele utiliza não é uma analítica de sentidos, é uma analítica de conceitos. Ele diz que filosofar é pensar por conceitos. Então, se filosofar é pensar por conceitos, então agora eu vou fazer a análise desse sistema e produzir um sistema a partir dos conceitos. Então, toda a filosofia analítica hoje ela é conceitual, quando que, na verdade, nós temos que reconstruir o conceito da analítica. A analítica é exatamente aquela que se relaciona com os sentidos, enquanto que a síntese é aquela que se relaciona com as ideias. A síntese ela pode ser pura, então são ideias que se relacionam unicamente com ideias, e a síntese pode ser impura. Por quê? Porque são relações de ideias com sentidos. Então, as crenças são juízos sintéticos impuros. As certezas são juízos sintéticos puros e as verdades são dados analíticos. Porque esses dados analíticos que são os que afetam o homem, né? Eu recebo impressões do mundo, eu tenho então um acervo de conhecimentos que nós poderíamos denominar de conhecimentos analíticos. Foram produzidos biologicamente pelas relações produzidas pela natureza. Então eu tenho memória Então vocês vejam assim, ó, que a memória, inclusive, a memória de sentidos, agora vocês retirem os filósofos da sala, porque eu vou talvez falar coisa que eu não tenha certeza. Mas é uma intuição que eu estou tentando trazer agora. Essa memória analítica, ela é herdada. Por exemplo, os meus ancestrais me passaram certas informações, só por eu ter sido filho deles. Eu não preciso que ninguém me diga que uma planta faz mal. Eu, antes mesmo de botar a planta na boca, eu já sei que ela me é nociva. De onde isso surge? Não sei. Mas é uma memória analítica que eu recebo dos meus antepassados. É o que permite os pássaros produzirem ninhos. Por quê? Porque os dados analíticos são legados, né? E desse legado dos dados analíticos, eu passo de uma geração para outra uma série de informações que não são informações que vêm através do mundo de ideias. Então, plantas que são venenosas, né? As pessoas nascem sabendo, os animais sabem. Quem é que explica para o animal, tu pode comer essa grama, mas não come aquela que tu morre? Ele sabe perfeitamente, ele vai lá comer, ele come daquela que faz bem, aquela que mata ele simplesmente deixa de lado. Algum animal, a mãe do animal contou para ele? Não. Então, o animal aprendeu isso com seus antepassados, que morreram, ou que sobreviveram depois de comer, e que guardaram na memória que não deviam mais comer aquela planta, né? Os que morreram não legaram nada, né? Então vocês vejam que essa memória de sentidos, ela é muito mais ampla do que aquilo que nós estamos pensando. E embora essa parte que é racional, que permite agora o sistema de relacionamentos das ideias, então vocês vejam, se eu tivesse lido Kant, ele teria me convencido da analítica dos conceitos, eu jamais teria me enveredado para esse outro lado. Tem uma teoria que se tu tivesse lido Kant a fundo, tu desistiria de Kant. Por isso que Mas você Kant é genial. uma introdução. Olha, em 1783. Estudiosos de Kant nunca vão além de Kant.
Não, mas por aí que tá, né? Eu li 15 páginas do Kant e me sinto absolutamente satisfeito com o que ele me Mas ele permitiu. depois vai acompanhando a obra dele. É que depois é o homem que age, né? Ali o Kant também estava constituindo o sistema de inteligência dele, né? Prática É. pura, enfim. São 3 razões críticas, são 3 críticas. Que horas você tem que E fazer? o que mais me encanta é justamente quando ele entra no homem. 10 para as 11, às 11h30. Não quando ele fica na ciência. Quando ele fica no homem, eu acho que o Kant é mais proveitoso. Sim, a Crítica da Razão Prática é uma obra Questão ética. é a base da filosofia, né? Questão ética. Inclusive, eu lembrei quando você falou dessa questão da verdade individual, né? A verdade do indivíduo, né? Sim, A certeza é do universal. é universal, E a crença é do coletivo. do coletivo. Pois é, o Kant, na Razão Prática, ele justamente tenta mostrar que a questão moral tem que ser desenvolvida de dentro para Sim, fora. por isso que a ética dele na busca é essa Só que universalidade. Só que de fora também influencia, né? O coletivo, que seria a Que ele questão... diz que justamente aí é que está o problema de tu construir uma. O problema do Kant é que o Kant viveu numa época em que ele estava sob influência ainda muito forte das ideias produzidas pelos meios religiosos, né? Ele precisava prestar contas para esse Ele é um cristão. que era um pressuposto moral dele, né? Porque Deus é um ser moral. Sim. Deus, eu produzo Deus enquanto ser civilizado no ambiente da moralidade. Porque vocês vejam de que forma as religiões funcionam, né? As religiões, todas elas se vinculam com os dois sentidos endógenos. A religião, ou ela te ameaça pelo castigo, pela morte, ou ela te controla pelo prazer, né? Então, no momento que esses sistemas, né, de ameaça, eles deixam de funcionar, porque o processo civilizatório exige um convívio que não permita mais o homem estar permanentemente sendo ameaçado, né, quando não agir de certa forma. Então, quando tu abandona a ameaça, você vai dominar o homem de que forma? Colocando o prazer sob o domínio da religião. Então, essa é a razão pela qual faz parte, né, de uma verdadeira censura, né, às nossas É um religiões, ordenamento moral. ao prazer, né, ao prazer sexual, especialmente, que é o que serve de pressuposto. Ao ponto da Igreja Católica exigir que você se lave no batismo, né, para tirar o pecado capital ter sido produzido pelo sexo, né. Então, você veja como os sistemas religiosos eles estão conectados ou ao sentido da sobrevivência ou do prazer. Então nós temos, mas aí então o Kant ele produziu uma filosofia que precisava prestar contas, ou pelo menos estava sob ameaça, né, de ideias fundamentalistas religiosas que vigiam e vigem em todos os meios, até hoje, no mundo todo, né, se vê às vezes acossado com esse tipo de problema. Mas nós temos a possibilidade agora de abstrair tudo isso fora, porque esse sistema todo, ele se apresenta agora para o homem que age. Se nós conseguirmos entender o homem que sente, e nós conseguirmos entender o homem que pensa, é possível então agora descobrir de que forma o homem é produzido pela sociedade, o que o homem é enquanto um resultado social. Então eu diria o seguinte, né, que as crianças precisariam, em princípio então, serem educadas permanentemente com contato humano, toda a primeira fase da vida dela, como é o que o Guarani faz, né? E ensinar a palavra, a usar o sistema de ideias na forma racional como nós organizamos, depois de um certo período. Eu não saberia dizer, talvez 2 anos de idade, né? Para permitir que a criança colocasse em ordem todo o sistema de sentidos, né? Antes de começar a colocar em ordem o sistema de ideias. Porque esse sim, como ele se constitui a partir dos sentidos, tu tem que permitir que a pessoa esteja sob o domínio dos sentidos, para não começar a constituir um sistema de ideias, né, que já esteja estabelecendo relações equivocadas, né, que neguem esses comandos humanos da reprodução e da sobrevivência, né. Então nós poderíamos produzir um ser humano completamente diferente do que nós temos hoje. Nesse sentido eu sou platônico. Né? Eu acho que o homem, para ser um ser humano, esse ser humano que tu quer, nós temos que eliminar a família. Né? A família é a base de tudo, porque o ser humano sem a relação, por isso que é a necessidade da corporalidade. Platão, A pré-escola agora já começa com, né? É. Depende do conceito. Eu acho
que muda hoje radicalmente é o conceito. Não, Agora, é que a minha família é a base de tudo. o pensamento, pilar, né? É, o pensamento sem platônico família. seria, né, o banquete de Platão lá e tal, que seria uma grande suruba, né? Na verdade é isso, que se juntaria homens e mulheres e tal, e todo mundo transaria com todo mundo. No final, as mulheres engravidariam, ninguém saberia que era o pai, né? Em determinado momento desse ponto, essa criança é tirada da mãe, né? E ali ela vai ser criada, né? Que é aquela história de Platão, a alma de prata, de ouro e tal. O que ele coloca, eu acho uma coisa desumana, fria e tudo mais, mas eu estou falando racionalmente, filosoficamente, pela lógica. Ele vai dizer o seguinte: bom, vai chegar, o que acontece no dia a dia da pólice? Então o senhor vai lá num determinado lugar pedir um papel e eu vejo que o senhor é meu sobrinho. Ele atende melhor que o outro cidadão, eu vou lhe dar uma certa benesse ali, um certo conhecimento, porque o senhor é meu parente mais próximo, ou filho, ou pai, ou tio, ou irmão. Quer dizer, isso aí cria laços, vínculos que vão dando proteção ao sujeito dentro da pólice. Ou seja, esse sujeito ascende socialmente se ele tiver mais, ao entorno dele, mais relações sociais, mais parentes com poderes e tal. Então se elimina isso aí, se eu não sei, o cara que chegar ali na minha frente, se eu sou um funcionário público, eu não sei se eu estou atendendo meu filho, meu sobrinho, mas pode ser que seja. Pode ser que eu esteja negando alguma coisa ao meu filho, porque eu não sei se ele é meu filho ou não. Então, a partir daquele momento, eu começo a criar um sistema em que todo mundo é atendido de forma igual. Não tem mais essa relação da família. A família some, a mãe que o Freud queria matar e que todo mundo deveria matar. Desculpa, só tem tudo de mãe aqui, né? Mas a mãe, aquela que o Freud diz que é necessário matar, o Platão já matou lá na República. Né? E depois ele vai lá para a ilha, aquela que ele, não me lembro qual é o nome da ilha, que ele vai preso lá e morre nessa. Mas por que... Ele é condenado pela loucura que ele está tentando. Mas, Leonardo, você veja bem o seguinte: por que essa explicação freudiana, o que o Freud identifica na mãe? É que como a mãe é talvez, às vezes, na maioria das famílias, a única que dá esse contato corporal para o ser humano, e é o que constitui a inteligência de sentido, é a primeira inteligência que ele constitui, então é a única referência que ele tem. Então você veja que, na verdade, quando ele faz isso, no que eu proponho, o Guarani não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque todos da família carregam a criança no colo. Na aldeia Guarani, não é a mãe a única referência, é toda a família. E esse problema desaparece entre eles. Porque qual é o problema? Porque como eu tenho uma inteligência de sentidos, né? Que ela é constituída antes da minha de ideias, né? E eu preciso prestar conta para certos sentidos que muitas vezes não estão sob o meu controle, porque eu não tive possibilidade. Imagina uma criança criada permanentemente no colo, dentro de um berço. As relações de inteligência que ela vai estabelecer vão ser com os objetos, com as coisas e não com a família. Então você imagina, né, de que forma esse ser humano vai desenvolver a inteligência de sentidos. Ela provavelmente vai ter grandes problemas de relacionamentos com o corpo e com as outras pessoas, porque faltou no momento da constituição desse sistema. Eu dizer que assim, que eu acho que racionalmente a forma, a estrutura de pensar do homem platônico para mim é racional, lógico. Sim, é claro que sim, mas ela é um eu sistema desumana, claro. Tem falta de humanidade isso aí. Depois a própria estrutura da sociedade platônica, como ela se divide nessas três almas aí, né? Dizer, lá, o Lucas, quando era criança, daqui a pouquinho estava dando soco, tudo que era amiguinho dele lá. O que o Lucas vai ser? Vai ser soldado, guerreiro. Sim. Daqui a pouquinho olha lá, tá o seu Pedro Osório, quando pequenininho, trocando mercadoria. Ele vai ser comerciante. Aí lá está o Paulo, lá, o tempo inteiro olhando para o céu, pensando, caminhando. Não, vai ser rei filósofo. Então dividir a sociedade, o próprio Estado organizaria quem seria esse sujeito, né? Então, racionalmente, tu pensando, tu elimina uma série de problemas aí que... Né? Então, quer dizer, a própria estrutura do homem se constituiria como tal, ou seja, eu me escolho para o mundo, né? Conforme eu ajo...